Olá, eu sou Adriana Bittelman, especialista em inteligência emocional, e vou falar sobre um assunto muito recorrente no meu trabalho. É tão importante que eu vou pedir para você compartilhar com todas as mulheres que você conhece, que você gosta, para ajudá-las a entender uma porção de coisas que acontecem na vida delas. E aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, vamos fazer juntas esse canal crescer. Você já sentiu que está vivendo em círculos, que determinadas situações da sua vida se repetem sempre? Você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, você sempre tem aquele mesmo problema nos relacionamentos, aquele mesmo desafio no trabalho. Isso acontece com você? Quando a gente fala em vícios, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Bom, eu imagino que tenha sido cigarro, álcool, drogas. Para entender o que é um vício, vamos usar como exemplo uma pessoa fumante. Ela não consegue deixar o cigarro, ela precisa dele para que o seu corpo se sinta satisfeito. Além disso, o cigarro impacta nas suas emoções, porque o ato de fumar causa um relaxamento. Um fumante, ele precisa manter o hábito constante e ele continua consumindo cigarro mesmo sabendo que ele faz mal, que pode matar. Simplesmente tem uma grande dificuldade para se habituar a ficar sem as sensações que a nicotina provoca. É justamente isso que acontece com os vícios emocionais. Uma pessoa viciada precisa constantemente experimentar as mesmas sensações e geralmente elas são negativas, mas elas provocam uma resposta orgânica liberando neurotransmissores que promovem uma espécie de satisfação para o organismo e para a mente da pessoa. E nós também nos viciamos em emoções. Parece loucura, mas é verdade. Pessoas que apresentam vícios emocionais nem sempre sabem que estão agindo dessa forma. Aliás, na maioria das vezes não sabe. Não compreende o que acontece e mesmo assim se expõe constantemente a situações que liberam esses neurotransmissores que provocam aquela sensação de satisfação mesmo sendo negativa. Esse comportamento não surge de uma hora para outra, na verdade acontece da mesma forma que acontece com os demais vícios, é pela exposição constante a determinadas situações que provocam impactos nas suas emoções, nos seus sentimentos, gerando essas respostas orgânicas. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida, mas tem um marco muito importante que é a infância. Quando a criança é exposta a estímulos emocionais negativos repetitivos, ela se habitua àquilo que sente. Então, durante o restante da vida, ela procura se manter nessa zona de conforto, mesmo que não seja assim tão confortável, não é verdade? Bom, para entender melhor, pensa numa pessoa que está constantemente estressada. Ela está habituada a viver sob pressão, com a adrenalina e o cortisol que o seu organismo libera. Por isso, ela tende sempre a procurar problemas com o intuito de satisfazer esse seu vício, o que muitas vezes acontece de forma inconsciente, aliás, na maior parte das vezes. Os vícios emocionais se mostram de diversas formas. Existem os mais diferentes tipos e cada pessoa pode desenvolver o seu vício emocional. Tem quem seja viciado em brigas, em discussões, em dificuldades financeiras, em compulsão por compras, em solidão, em rejeição, abandono, humilhação, tristeza, depressão, raiva, estresse, reclamações, negatividade, fracassos. Eu acho que você vai conseguir pensar uma lista enorme aí. Perceba que alguns desses vícios emocionais, eles afetam frequentemente as pessoas e eles causam impacto também na vida daqueles que estão perto, que convivem com essas pessoas. Sabe aquelas pessoas que são explosivas, que brigam com o mundo, que acordam brigando, que tem sempre palavras negativas para falar, que parecem não conseguir tratar ninguém com cortesia, com amorosidade?
Pessoas com esse tipo de comportamento, elas podem ser viciadas em discussões ou em brigas. Não tem como apontar quais são os vícios emocionais mais comuns, porque cada pessoa apresenta um vício diferente. Além do mais, nem sempre a pessoa ou quem está ao redor sabe que isso é um problema e muitas vezes associa isso a uma característica de personalidade, ao comportamento da pessoa. O grande problema de qualquer vício é o fato de trazer impactos negativos. No caso dos vícios emocionais, fazem com que a pessoa se mantenha presa numa realidade que ela nunca consegue sair. Elas estão sempre se auto-sabotando, se submetendo às mesmas situações e experiências. Você já passou por isso? Passa por isso ou conhece alguém que passe por isso? Bom, existe uma grande chance da pessoa não conseguir evoluir, de não alcançar os seus objetivos. Tem quem seja viciado em recomeçar e esteja sempre encontrando um meio de fracassar nos seus projetos, de falir com uma empresa, de ter que iniciar tudo outra vez. Os vícios emocionais, eles interferem nos estudos, na carreira, nas relações interpessoais. Pode ser muito difícil conviver com os outros e até mesmo manter um relacionamento amoroso. Tudo isso depende do tipo de vício, mas todos eles prejudicam a saúde mental, a saúde física, o bem-estar, a qualidade de vida. Para corrigir os vícios emocionais é preciso identificá-los e promover uma mudança de crenças e de comportamento a fim de quebrar esse círculo vicioso e experimentar novas experiências. Para vencer esse desafio, a gente deve trabalhar algo que eu falo demais por aqui, que é o autoconhecimento. Aprender a administrar as próprias emoções, estimular a automotivação, aprimorar as habilidades socioemocionais. Mas é preciso realmente estar disposta a mudar e evitar ao máximo a tal autossabotagem. É fundamental acreditar em si mesma e se dar uma chance de mudança. Reconheça quais são os seus vícios, esse é o primeiro passo. Que atitude você toma, mas gostaria de evitar? Se a gente não sabe, não conhece, a gente não pode mudar, né? Eu falo, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe como lidar. Qualquer substância, hábito ou comportamento que você quer evitar, mas simplesmente não consegue, pode sim representar um vício. E é essencial reconhecer quais são os seus vícios. Tomar consciência é o primeiro passo para a mudança, né? Como eu acabei de falar, se você não sabe o que é, você não sabe como modificar aquilo. Entenda as causas que afetam o seu estado de espírito e trabalhe nelas. Os problemas conjugais, um trabalho estressante, a falta de afeto na infância, os desafetos familiares, a má sorte ou até mesmo o mau tempo, a chuva, são fatores que podem gerar um gatilho para um comportamento compulsivo. Busque entender quais são os acionadores dos comportamentos que você não deseja ter. E aí trabalhe para cortar o mal pela raiz. Existem casos que são mais simples de resolver, outros que são mais complexos. E lembre que não é vergonha nenhuma buscar ajuda, né? Tem profissionais para te ajudar, amigos, rede de apoio. Outra coisa muito importante, falando em rede de apoio, é buscar conexões reais. Os vícios, na maioria das vezes, eles acontecem quando a gente está sozinho. Então, a gente pode dizer que os mesmos são conexões artificiais que substituem as conexões reais. Sendo assim, buscar se conectar verdadeiramente com você mesma, com a sua espiritualidade e com os outros, é um ótimo caminho para a redenção. Faça atividades que proporcionem sensação de evolução. Busque por leituras, por cursos, por estudos, por atividades que proporcionem uma sensação de crescimento e evolução contínua. Por isso eu lanço tantas jornadas para ajudar você nessa transformação. Se engajar num projeto ou numa atividade onde você possa aprender coisas novas vai melhorar o seu estado de espírito. Como eu falei agora há pouco, toda vez que você experimenta uma emoção, existe uma descarga química no seu corpo. Algumas pessoas, elas estão tão habituadas com sentimentos negativos
que elas passam o dia remoendo o que deveriam ter feito, o que não fizeram, o que fizeram de errado. Através dos pensamentos, elas caem na angústia, na tristeza, na ansiedade, e elas já estão tão acostumadas a serem assim, que elas ficaram viciadas nas suas próprias emoções negativas. O conjunto de emoções, de comportamentos, de postura corporal, a forma como a gente respira, a alimentação, a tensão muscular e o funcionamento bioquímico do organismo tendem a respeitar padrões que são estabelecidos pelos hábitos da pessoa. Todos somos viciados emocionalmente em alguma coisa, em alguma emoção, seja em maior ou menor escala. Mas para descobrir no que nós somos viciados, precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional, que é o que você mais me ouve falar por aqui. Existem pessoas que são viciadas em problemas. Elas procuram uma diversidade mesmo que tudo esteja bem. Diante dos problemas, o corpo produz cortisol, então o vício é satisfeito. Até a pessoa começar novamente todo o processo para procurar outro problema, gerar estresse e produzir cortisol. Consegue entender como tudo isso faz sentido? Quem vive recomeçando pode estar viciado em fazer isso sempre. A pessoa cai e levanta constantemente, provocando autossabotagem para manter o vício que pode ter sido aprendido lá na infância. Aqueles que não se acham merecedores dos seus ganhos costumam trabalhar mais, ganhar menos, a fim do quê? De manter o vício da não suficiência, da não recompensa. É preciso eliminar os sentimentos tóxicos e para isso é preciso identificar os padrões de comportamento viciantes, assim como o seu início, que pode ter ocorrido na infância, na adolescência, por interferência dos pais, da família, de pessoas próximas, enfim. Enquanto a gente não descobrir como lidar com os nossos vícios emocionais, a gente pode dar mais comandos produtivos para o cérebro, que por sua vez vai se obrigar a produzir testosterona, o hormônio da confiança. Então, se você mudar esse comportamento, ao invés de você produzir o cortisol, você produz o hormônio da confiança. É importante lembrar que a química gera uma sensação de prazer no nosso cérebro e com a repetição a gente se vicia e a gente está sempre buscando aquilo, o corpo precisa daquilo. Comparações, sentimentos como insegurança, ciúmes, raiva, rancor, todos eles geram uma química. Sentimentos bons ou ruins geram químicas. E todo tipo de sentimento que gera essa química dentro da gente, é importante a gente lembrar que a gente não nasceu com esse vício, a gente adquiriu ao longo da vida e normalmente lá atrás na infância. Então, por exemplo, se a sua mãe te comparava com o seu irmão, e olha, vou lembrar uma coisa muito importante, sua mãe não fez isso por mal, muitas vezes foi para enaltecer as qualidades de um ou até para incentivar o outro a melhorar, mas você sofria essa comparação. Coisas bobas às vezes, sabe? Aquilo que num primeiro olhar parece bem bobo, tipo, ele é mais emburrado e o outro é mais simpático, ele é mais organizado e o outro mais bagunceiro, ele é mais gordinho e o outro mais magro e por aí vai. E aí você cresce com aquela química que gerou no seu corpo quando você viveu a comparação. E aí você viciou naquela comparação. E aí você vai crescer, virar um adulto e estar sempre buscando aquela química. Deu para entender? Então você vai o tempo todo se comparar às pessoas. E se aquela química trazia uma comparação ruim, negativa, você vai sempre se comparar e se achar pior. Ah, a minha amiga é muito mais bonita, o meu colega é muito mais inteligente. E tem gente que vai em busca dessa química por outros vícios. Pessoas briguentas, pessoas que já acordam criando confusão. Entende o poder disso na sua vida? Talvez seja por isso que você se sabota, por isso que você está sempre sendo traída. E às vezes as coisas estão super legais na tua vida, em alguma área da tua vida, mas você entra numa espécie de abstinência. E aí você vai para outra área buscar aquilo que libera em você aquela substância que você já está viciada. E é como um vício em droga mesmo.
Primeiro vem o prazer e depois vem a depressão, o arrependimento. Então reflita, quais situações que se repetem na sua vida? Em qual emoção você está viciada? Existem estudos de neurociência que mostram que todos nós somos viciados em alguma coisa. Então pense, o que você está sempre buscando? Quais são os seus padrões de comportamento e que você deseja transformar? E tem como melhorar isso? Como curar? Sim, tem. É uma cura emocional. Afinal, se o vício é emocional, a cura também é emocional. E o primeiro passo rumo a essa cura é identificar qual é o seu vício. Você é viciado em brigar, em reclamar, em se fazer de vítima, em ficar triste? Identifique. Então decida fazer diferente. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é possível. E se você der esse primeiro passo, você já andou muito. Precisa cortar aquele vício pela raiz. Então, por exemplo, se você identifica que é viciado em brigar, acorde decidida a não brigar. É realmente uma decisão. Quando você percebe que o gatilho foi acionado, faça algo diferente. Sei lá, liga para uma amiga, escuta uma música, faça treinamentos, procure um coach, um psicólogo, comece a criar novos vícios, crie vícios positivos. E isso começa com a sua comunicação, com a forma que você fala de você. Não diga eu sou briguenta, eu não faço nada certo. Mude essa forma de se comunicar com você mesma. Mude também a sua linguagem corporal. Se você se sente triste, anda de cabeça baixa, de ombros caídos. Experimente fazer o oposto, ande de ombros para trás, cabeça erguida, coloque um sorriso no rosto. Mesmo que num primeiro momento isso seja forçado e te pareça bobo. E aí perceba como você está se sentindo. Você já recebeu uma descarga de hormônio diferente. Com a prática você vai se viciar nessa química boa. Você é a sua própria farmácia, né? O seu corpo cria os remédios certos que você precisa. Você só precisa prestar atenção. Comece a mudar a sua postura para produzir uma nova química dentro de você. É um trabalho de você com a sua mente, com o seu corpo. Dê o primeiro passo, você vai sentir a diferença. Faça disso um hábito na sua vida. Eu quero saber se esse vídeo fez sentido para você, se você já tinha ouvido falar em vícios emocionais, se você entendeu muita coisa, sabe? Pessoas que estão sempre se relacionando com narcisistas, com pessoas que a desprezam, rejeitam, mas a pessoa está sempre buscando aquela rejeição. Consegue entender o porquê isso fez sentido para você agora? Fala para mim, me conta aqui nos comentários, me manda uma mensagem e me diz se você quer que eu fale mais sobre isso aqui nos vídeos, no podcast, no meu Instagram, porque eu acho muito importante a gente entender por que acontece o que acontece com a gente. Um beijo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir e de compartilhar com aquelas pessoas que você gosta.